Cryptomix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com.br. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Cryptomix. Eu sou Bruna Aleman e hoje a gente tá com ele de novo, né? Porque, na verdade, ele é o nosso querido, maravilhoso Caco Grandino. Eu gostei muito dessa apresentação, vou pedir sempre essa mesma apresentação. Tudo bem, Bru? Tudo bem, você? Também, mais uma vez ansioso. E lembrar que a gente vai continuar mais ou menos naquele papo do último pod, né? Exatamente, né? Porque a gente deixou aquela pulga atrás da orelha no número 5, né? Você deixou a vírgula ali no final. Lógico. Tem que deixar, né? Eu sou assim, Tá misteriosa. Maravilha, Bru. Ó, logo de cara eu já vou dar aquele alerta pros nossos ouvintes ficarem aí com o radar ligado. Tá bom, vamos A gente não falou de risco financeiro no último pod. Então, você deu uma aula, né, de vários tipos de risco. Então, galera que tá chegando aqui de paraquedas, não ouviu o último pod, volte uma casa antes de vir pra esse aqui, tá bom? Porque aí todo mundo fica com as anteninhas de vinil, tipo o Chapolin ligado aí. Então, a gente falou de sua idade agora, viu? Eu não queria dizer nada. Eu tenho que vestir uma camisa do Chapolin. Mas a gente falou sobre riscos financeiros e hoje, mais voltado pro lado do criptomercado, a gente vai falar sobre os 5 golpes mais comuns do mundo cripto e como se proteger. E isso é importante, né, Caco? Porque a gente sabe que hoje em dia existem essas pessoas mal intencionadas, né? Sim, como em todos os outros lugares, exato, infelizmente. E não são só os investimentos comuns, como também as criptomoedas acabam entrando nisso. Então, pessoal, vocês precisam estar atentos, tá? Isso acontece, sai do controle. Você pode ter certeza, todo mundo tá vendo, todo mundo tá observando, olhando. Até, inclusive, a gente tava falando sobre perfil fake, né, Caco? Muito difícil. Não, você tá sofrendo super com muito, isso, né? E o pessoal pede depósito, fala que vai investir num produto no Brasil ou em cripto, alguma coisa. Então, assim, eu acho que esse episódio vai ser incrível exatamente pra isso. Então, vocês precisam saber quais são esses principais golpes e como se proteger, porque isso vai ser, assim, a chave pra você nunca perder dinheiro, pelo menos com isso. Sim. Bru, eu acho que esse pod, ele tem muito da minha relação pessoal com o universo cripto, porque... Conte-nos. Eu vou contar ao longo do pod, mas assim, eu também cometi os meus erros, fui ansioso, acabei tomando golpes. E isso, assim, óbvio que ninguém quer perder dinheiro. Mas meu pai sempre falava de resiliência, né? Quando a gente comete um erro, não adianta a gente só se lamentar pelo erro, a gente tem que corrigir ele. Então eu usei, né, essa ansiedade de querer fazer dinheiro muito rápido e cometer esses erros que quando a gente começar a passar pelo pod, vai dar pra entender que são erros que são evitáveis, né? Só prestar atenção. E aí hoje eu me considero um investidor muito mais consciente, porque os melhores juros são os de longo prazo, educação. Hoje eu levo isso muito dentro de mim. Mas, Bru, pra deixar a galera antenada, já vou dar aquele disclaimer, tá? Isso, eu ia te pedir. Pra gente não ficar aqui antes da gente falar esse disclaimer, que eu acho importante. Se você escuta todo o podcast, escuta de novo, porque isso precisa ser repetitivo aí, ó, na sua orelha. Exatamente. Galera, tudo que a gente fala aqui no Cryptomix, tá? É um conteúdo 100% educacional para que você se aprimore, para que você conheça mais, faça suas próprias pesquisas e tome suas próprias decisões na hora de investir, tá? Então, nada do que a gente fala aqui é uma recomendação de investimento, e sim um conteúdo educativo para você aí começar a dar os seus primeiros passos e voar como investidor aí no longo prazo. Tá certo, Bru? Ai, maravilhoso. Perfeito. Você é sempre perfeito. Joga o biscoito. Adoro. Vamos lá, Caco. Bora. Bom, como o assunto é muito importante, já quero ir direto ao ponto. Tá. Vamos fazer assim? Eu trago esses 5 golpes mais comuns e você traz essas informações pra gente? Bora, com certeza. Com todo esse conhecimento, infelizmente conhecimento real, oficial, em alguns deles. Vamos lá. Primeiro, golpe de promoção e prêmios nas redes sociais. Isso é muito comum, né, Caco? Isso, infelizmente, é muito comum, Bru. Por quê? Tem aquele velho ditado, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia e nem tudo que reluz é ouro. Exato. Então, assim, esses malfeitores, eu quero dar até um apelidinho não tão carinhoso pra eles. Tudo bem. São os pilantras do universo cripto, né? Eles merecem. Eles merecem. Mas assim, o que eles fazem, né? Por exemplo, aconteceu muito aí nos últimos anos de
contas de canais de YouTube grandes serem hackeadas. Sim. E aí o hacker vai lá, muda tudo que tem no canal, né? Muda o nome, muda o logo, o avatar, o header, os vídeos, a descrição, pra aparecer como um canal oficial de algum projeto cripto, ou de uma empresa, ou de uma pessoa importante desse universo. E quando eles fazem isso, eu quase caí, inclusive, num golpe desses, por incrível que pareça. Eles pegam, vou dar um exemplo de uma live que eu vi fake, tá? Em que hackearam uma conta de YouTube e pegaram um vídeo do Michael Saylor, né, da MicroStrategy, que, enfim, uma empresa gigantesca de tecnologia, que investe em tecnologia. E aí eles pegaram a live do Michael Saylor falando sobre Bitcoin, e aí eles colocavam um negócio chamado giveaway, que é basicamente um prêmio, né? Fala, olha, você deposita 2 Ethers, a gente te paga 4. Como se ele tivesse, né? A desculpa que ele dava ali era como se ele tivesse comprado Ethereums muito baratos há muito tempo atrás e que ele quisesse colocar isso ao mercado pra, enfim, estimular o universo cripto. Porque todo mundo é bonzinho e agora a gente quer distribuir ganhos. Exatamente. E aí, quem que você dá R$1 vai te devolver 2? Isso não existe. Então você já levanta aquela anteninha de vinil do Chapolin que tem coisa errada aí. Né? Ninguém dá isso de graça. Então, esses golpes, infelizmente, eles ficaram muito comuns. Eu sei que, inclusive, o YouTube tomou várias medidas para evitar que essas contas, né, hackeadas continuassem, então recuperar as contas. Mas você tem isso também em outras redes sociais, em que eles promovem um conteúdo dizendo que se você depositar X valor numa wallet, ele vai te devolver o dobro desse valor. Então, assim, não tem isso, não tem lanche grátis. Então desconfie. E aqui entra perfil fake, né? Igual eu tô sofrendo, que eles também têm isso. Eles mandam uma mensagem por direct falando pra pessoa: se você depositar 5 mil, como estão suas negociações? Cara, essa frase é padrão, né? Ela é padrão, é um robô fazendo. É muito um robô fazendo, tá porque invadido, não tem nem concordância verbal. E depois eles falam: se vocês depositam 5 mil, mas o valor fica a seu critério, e o robô de criptomoedas vai transformar não sei em quantas e tudo mais, em uma semana eu te devolvo. Gente, e outra, né? Esses canais, daí trazendo como as pessoas podem se proteger. Esses canais oficiais, ou por exemplo, eu, ou grandes influenciadores, a Natália Arcuri, acho que teve o dela hackeado. Não faz muito tempo, faz uns 6 meses. E também sobre essa questão, foi um final de semana. Só Bitcoin, todos. Eles limparam todos os vídeos. A mulher, sei lá, ela deve ter 2 mil vídeos. Meu Deus. Os caras limparam os vídeos dela. Caramba. Uma coisa assim bizarra. Não, é um prejuízo, né, pro mercado, pra própria influenciadora, que na verdade ela é uma empresária, não é só uma influenciadora, e muito danoso, né? Então, assim, gente, primeiro, não tá sendo disponibilizado num feed. Isso daí, se não tem como. Tá fora da legislação, tá fora do comum. Então tomem cuidado. Se vocês verem qualquer tipo de atividade suspeita nas redes sociais, YouTube, enfim, prometendo retorno, prêmio, dobrar seu patrimônio, pedido de depósito, gente, pedido de Pix. Nunca. Nos meus fakes eu falo: gente, como vocês vão fazer um Pix pra um CPF de um homem ainda? Não, e outra coisa, eu sou uma mulherzinha, não parece, né? Qualquer relação, né, que seja, enfim, não existe isso de você depositar. Você tem que ter um contrato com essa pessoa. Eu, particularmente, sou assim. Eu nunca vou transferir um valor alto pra alguém. Você tá doido? Sem saber com quem que eu tô falando, cara. Não presto nem pra minha mãe. Vamos lá. Exatamente. E outra coisa. Nesses casos aqui também, Bru, eles podem acabar pedindo a sua seed phrase da sua wallet. Não, nunca passe. Isso daí a gente já aprendeu aqui chave bastante. Também, gente, nunca. Pelo amor de Deus, isso daí é guarda 7 chaves. Lembra lá nos Estados Unidos que o pessoal se matando pra conseguir. Exato. Porque jogou no lixão. Então, seed phrase da sua wallet e chave privada nunca compartilhe com ninguém. Combinado. Beleza? Vamos lá. O próximo, Caco. Bora. Esquema de pirâmide e Ponzi. O esquema de pirâmide eu conheço, mas esse... O que é Ponzi? O esquema Ponzi, Bru, é assim, é quando uma empresa ou um determinado investidor, ele promete alguns retornos garantidos ali, né? Tipo, vou te pagar 5% ao mês. E não pode. Nossa CVM não permite isso, você prometer. Gente, renda variável não tem retorno garantido. Não é renda fixa. E mesmo a renda fixa, dependendo da renda fixa, não é fixa. Ela flutua também, né? Então, assim, o esquema Ponzi, como é que ele funciona? Então, eu vou fazer uma analogia aqui. Então, a Bruna vai lá e faz o primeiro investimento dela, certo?
Ela vai lá, bota um dinheirinho. Aí eu prometo, né, eu que tô fazendo esquema Ponzi, prometo pra Bru que eu vou pagar 5% de juros. Vamos fazer uma conta redonda. A Bru colocou R$1.000. 5% de R$1.000, 50, certo? Aí a nossa produtora entra e também coloca ali R$1.000. Só que o que ele faz? Na hora de pagar a Bru, ele pega o dinheiro da nossa produtora que acabou de entrar e ele pega e paga esses juros que ele prometeu pra Bruna Arman. Só pra fingir que tá ganhando alguma coisa pra ganhar mais confiança. Exatamente. Então ele vai fazendo isso. Cada novo investidor que entra, ele vai usando o dinheiro desse novo investidor pra pagar essa taxa prometida pros investidores mais antigos. E o que acontece quando para de entrar investidor? Não tem mais dinheiro. Exatamente. Eu já pensei nisso, sabe por quê? Porque assim, por exemplo, sei lá, eu coloquei R$2.000 e daí o cara me devolveu nesse esquema de pirâmide. Daí ele me devolve 5.000 em uma semana. Eu não vou querer tirar. Você vai falar, não, vai, eu quero ganhar mais. Compostos, deixa aí os 5.000. Então a maioria das pessoas também não retiram, né? Exatamente. Só que quando você quer retirar, aí tá os problemas de pirâmide, né? Que a gente tá vendo e organizando, olhando isso, né? Diante da mídia. Porque daí ele não tem dinheiro pra pagar todo mundo, né? Exatamente. Isso mais do esquema Ponzi. Agora, da pirâmide, que é um negócio que eu já vi vários amigos. Eu caí no esquema Ponzi, tá, gente? Então eu posso falar com propriedade, porque inclusive estava contando aqui antes de começar a gravação do que aconteceu. Mas aprendi na dor, né? E corrigi o meu erro. Hoje em dia eu não faço, mas né, eu já sei que qualquer promessa de retorno garantido é fake, porque isso não existe. Agora, no esquema de pirâmide, Bru, como é que funciona? Né? É literalmente uma pirâmide. Então tem uma pessoa que vai montar essa pirâmide. Ela pega e chama, por exemplo, 5 pessoas. E ela estimula essas 5 pessoas a montarem as suas próprias equipes para captar mais pessoas para essa pirâmide. Então vai criando uma ramificação em que eu não posso falar nomes aqui, mas sabe aquele produto que fala, não, entra na minha rede, aí você pega os seus vendedores e aí você ganha uma taxa. O pessoal já sabe qual que é. Exato. Você ganha uma taxa em cima desses rendimentos, só que o cara, você no caso, tá ganhando as taxas que ele tá ganhando, o que os outros estão trazendo, o que o de cima também vai ganhar em cima de você. Você ganha pela quantidade de pessoas que você coloca no esquema. Exatamente. E não pelo investimento em si, né? Só que o que custava uma hora R$100, quanto mais a pirâmide aumenta, vai custar 1.000. Então fica insustentável e essa pirâmide literalmente rui. Então são esses dois pontos, né, que a gente fala de esquema Ponzi e também de pirâmide. Agora, como é que a gente faz pra evitar Vamos isso, lá. Bru? Vamos lá. Resumindo, gente, tudo que vem fácil vai embora fácil, tá? Exato. Então, assim, não. Não. Bronquinha. Bom, vamos lá. Faça a sua gestão, então. Faça a própria gestão das suas criptos, né? Hoje em dia, os investimentos, você fazendo a gestão dos seus investimentos, você entendendo, entrando em empresas regulamentadas, pessoal, não tem erro. Exato. Não tem erro. A informação tá ali na internet. Então, vamos lá. Afinal, por exemplo, o Bitcoin, ele surgiu para dar essa autonomia e essa liberdade também para que a gente seja o nosso próprio banco. Isso. Certo? E tem também, Bru, o Binance Academy. Inclusive, já fica o convite pra galera do CryptoMix para se aprofundar mais, investir com mais segurança, mais consciência. Vai aí no seu navegador, academy.binance.com/pt, que lá tem mais de 280 artigos, dos mais avançado até o mais iniciante. Então você consegue ter a sua jornada ali de aprendizado e tomar suas próprias decisões. E se você for delegar a administração de uma parte das suas criptos para alguém, que seja na Binance. Exatamente. Que tem o Safo, inclusive, que né, guarda ali 10% das taxas de todos os trades para ter ali mais liquidez ainda. Lembrando que a Binance tem ali as reservas 1 para 1, né, dos ativos dos clientes, e mais o Safo, que vem aumentando aí ao longo do tempo, mais de $1 bilhão já estão ali guardadinhos como reserva, inclusive. Gente, não inventa a roda. Vamos lá. Próximo, estamos no terceiro, certo? Certo. Aplicativos falsos para celular. Essa daí também é batata. Batata. É fácil de cair, viu, Bru? Ó, imitações de aplicativos, elas são muito mais comuns do que a galera imagina. Então, ela acaba pegando ali a turma muito de surpresa, Bru. E depois que você instala, né, esse maldito aplicativo, né, dos nossos pilantras digitais, ele parece que ele funciona normalmente, mas na verdade esses apps, eles são feitos para roubar suas criptomoedas. Então aquele investimento a longo prazo que você está fazendo ali, você tomou um descuido, você instalou um aplicativo que é fake, de repente, cara, você deposita suas criptos lá, você já está depositando na wallet desse cara, né, que é o endereço que ele vai gerar lá para você, a chave pública, na verdade é uma chave pública dele, que só ele tem acesso, você depositou, pum, acabou. Como que a gente evita isso, Bru? É uma maneira até mais simples, né?
Por exemplo, você vai entrar ali para baixar o aplicativo, você vai entrar na... Pô, na verdade é só você ver quem é o autor, né? Eu ia falar ator. Exato. É quem é o autor, né? Você precisa ver a fonte daquilo, gente. Com certeza. É a mesma coisa de uma página da internet. Sim. Né? Existem as páginas oficiais e existem aquelas que querem ser duplicadas. Você sempre vai atrás da fonte, o CNPJ, quem que é, avaliações, né? Geralmente, qualquer uma dessas lojas, Apple Pay ou Google Pay, as primeiras que você pesquisa sempre tem as maiores avaliações, são as confiáveis e são do próprio desenvolvedor. Exatamente. Isso é muito importante, porque às vezes eles colocam alguma mudancinha ali no aplicativo, no nome e tudo mais para parecer o mesmo, mas o desenvolvedor não é. Exatamente. Tomem muito cuidado com isso. Eu uso Apple. Então sempre que eu vou baixar qualquer coisa, uma carteira de criptoativo, qualquer aplicativo relacionado a cripto, eu vejo as avaliações, eu vejo quem é o desenvolvedor, eu clico lá pra ver o site. Eu vou no tradicional, cara, que não tem erro. Mas tem que Se a tomar gente cuidado. vai no tradicional, não tem erro. Eu não gosto nem daquele aplicativo de edição de foto que já quer muita informação. Já cancelo. Porque eles também têm acesso à informação ao nosso celular. Né? Eles puxam dados. Então, enfim. Proteja-se. Proteja-se. Né? Vá na fonte segura, pesquisa lá pra ver se você tá baixando um aplicativo que é realmente do desenvolvedor. Não faz download de página de internet. Gente, não tem erro. Exatamente. Vamos lá. Caco, vamos pro número 4. Okay. Phishing. Isso. Vamos lá. Bru, phishing é um tipo de golpe que ele é muito comum na internet, no mundo do cripto, infelizmente, né? Os nossos pilantras digitais, eles usam bastante essa técnica. E o objetivo desse tipo de ação, ele é extrair os dados pessoais da vítima e roubar os seus fundos. Então, essas tentativas, elas podem acontecer por telefone, por e-mail, por sites falsos ou aplicativos de mensagem. E eu vou ter que dar também, né, que Conradinho aqui já caiu numa dessa lá atrás, né? Sorte que não foi muito dinheiro, né? Que eu tava ali começando. Mas não tinha muita informação, não né, tinha, Caco? Bru. Vamos combinar. Eu acho que o mercado financeiro brasileiro, ele é relativamente novo. Não só em cripto. Ele é relativamente novo para investimento em renda fixa. A Bolsa de Valores, até 2017, eu lembro, nunca vai ser a primeira notícia. Não, 2019. Uma das primeiras notícias que eu coloquei na rede social que foi chocante pra mim. Até 2019 a gente tinha mais gente presa do que pessoas investindo na Bolsa de Valores no Brasil. Deus. Então, quer dizer, a gente tá falando de pouquíssimo tempo atrás. Sim. Então é tudo muito recente, você concorda? Que é normal a gente ter falhado em algum momento? Eu já falhei muitas vezes em vários produtos de investimento. Mas o bom quando a gente pega esse tipo de falha e a gente não é ficar chorando, né, choramingando, se lamentando. Usa de aprendizado pra não fazer de novo. E né? você tem a propriedade pra trazer pra gente esse aprendizado. Pra que os nossos ouvintes do CryptoMix não aconteçam. Mas eu vou contar exatamente o que aconteceu pra servir de exemplo do que pode acontecer e a galera correr disso, tá? Tem um projeto que eu invisto, enfim, que já lá em 2019 de inteligência artificial, então estão falando hoje em dia, mas eu já tava olhando isso lá atrás. Eu adoro. E pra poder, né, investir nesse projeto, eu precisava conectar a minha wallet, a minha hot wallet, né, que na época eu uso ainda, inclusive, a MetaMask, eu tinha que conectar ela dentro do site para poder interagir com esse protocolo. Quando eu fui fazer isso, olha o vacilo pequeno que eu dei e o prejuízo que me causou. Eu digitei, né, o nome do site, lá bonitinho, né, que eu queria entrar, no Google. Quando entrou a página, né, a primeira eu fui lá e cliquei. Falei, bom, a primeira. Pum, cliquei. Aí tava lá o site igualzinho do projeto que eu já tinha visto antes. E aí ele pediu para eu conectar a minha wallet. Aí eu falei, normal. Aí, só que geralmente se você conecta, é só um clique e aí ele pergunta, a wallet pergunta, você quer se conectar nesse site? Sim. Você dá ok e ela conecta, mas sem revelar sua seed phrase nem sua chave privada. Nesse site, por inexperiência, quando ele fez exatamente isso, conecte a sua MetaMask, eu infelizmente coloquei a minha seed phrase, ele pediu minha seed phrase e pediu minha chave privada. E eu achei que aquilo era um processo normal. Só que quando eu fiz isso, né, esse pilantra digital, ele literalmente pegou a minha seed phrase e minha chave privada, abriu uma wallet, né, colocou uma wallet lá e pegou todos os meus fundos e mudou minha senha. Então ele roubou através, né, desse site fake, que era exatamente igual. E depois que eu fui pesquisar, lembra do CoinMarketCap, que a gente sempre fala que agrega as informações do universo cripto? Lá tem os links oficiais. Quando ele é listado, né, a equipe do CoinMarketCap verifica os links, ótimo, tudo. Você consegue fazer isso. Isso já é uma forma de proteção. Exato. E sabe qual foi a diferença do link? O final era .ai e o correto era .io.
E eu não reparei, entrei no site fake, coloquei minha seed phrase, que nunca coloco seed phrase, chave privada, pelo amor de Deus. E aí eu dei literalmente as chaves da minha wallet e o cara foi lá e me roubou. Então assim, verifique, vai lá no CoinMarketCap. Eu quero ver o site, eu quero ver o link da comunidade oficial, o Instagram desse projeto para saber o que tá acontecendo. Vai lá no CoinMarketCap, digita lá o código, né, né, que seria um ticker, né, do projeto, tipo Ether ETH. E lá você vai ter informação exatamente dos links oficiais do projeto e não vai lá digitar no Google e acabar caindo numa dessa que nem eu caí. Combinado. Tá bom? Bom, gente, como se proteger? Isso daí é como a gente fala, né? Todo mundo tem a avó ou a mãe que tem lá o seu provedor de internet. Ela abre o e-mail, né? E ao invés de ligar pra gente, o que elas fazem? Elas clicam, porque elas receberam. Você tem uma fatura, você tem um cheque devolvido, você tem um boleto do banco X pra pagar, sendo que ela pra pagar. E ela nem tem conta naquele banco. E ela clica. Entendeu? A gente quer esganar. Além de vir vírus, isso daqui eu só tô trazendo pra vocês criarem uma analogia, uma similaridade no risco, que o risco não é na criptomoeda em si. Ele existe. A gente precisa estar fugindo dele constantemente, né? Exato, se proteger é o principal também. Exato, então nunca clique em nenhum link de origem desconhecida. Fique atento às URLs, igual o Caco trouxe no exemplo dele, principalmente dos e-mails e sites. Então assim, recebeu alguma coisa do banco, eu sempre falo pra minha mãe ou pra minha avó, entra no aplicativo do banco. Exatamente. Do banco, porque o aplicativo tem que te mostrar. Exato. Você viu o e-mail, tá olhado, não sei o que lá, mas entra. Se você não tem conta, nem liga. Eu sou protestada por um monte de banco, eu não tenho nem conta, mas que eu fico recebendo e-mail. Eu também. Tem um outro detalhe, é super importante falar isso. Ninguém de nenhum projeto cripto ou de uma corretora... Entra em contato. Você entrou no grupo do Telegram oficial de um projeto X. Eles nunca vão te pedir, isso é padrão, você pode ver no universo cripto, eles sempre falam, nós não pedimos senha, não pedimos chave privada, não pedimos seed phrase de ninguém e nós não damos dicas pra ninguém. Então assim, se alguém chegasse oferecendo e se apresentando como o fulano do projeto Y ou da corretora X, da exchange Y... Fuja, né? As corretoras não fazem isso e esses projetos criptos também não. Eles são bem explícitos pra você não cair nesse tipo de furada, tá? Então a Binance nunca vai entrar em contato com você via redes sociais, por mensagem, nenhum meio. Nem WhatsApp, beleza? Nunca. Bom, vamos pro nosso quinto, antes da nossa estratégia 5. Vamos lá. Interesses manifestos. Tô curiosa. Bru, sabe quando você tá ali no YouTube, tá consumindo vídeo, de repente você vê um influenciador falar que teve ganhos extraordinários com o projeto Y e tudo mais? Todo dia e o outro também. Exatamente. Então aí você vê e fala, pô, peraí. Sabe o que tava falando exatamente de opinião enviesada? Sim. Aí você fala, pô, peraí, o cara tá promovendo tanto isso a troco do quê? Mas por que ele tá falando que ganhou 10x, 20x, 100x de um projeto que eu nunca ouvi falar? Exato. Porque muitas vezes, né, os desenvolvedores ou os donos do projeto em si estão financiando esse influenciador para de forma velada, né, influenciar você diretamente, que não fez a sua pesquisa, a tomar uma decisão de investimento sem o menor embasamento, sem a menor pesquisa, Bru. Ai, meu Deus. E aí que vem o tiro no pé. Né? Porque você pode cair, tipo, todo mundo vai lá, então, criar um projeto aleatório que vai resolver uma dor que não é uma dor. Lembra que a gente tava falando sobre isso? Aí o cara emite, sei lá, 100 milhões de tokens. E aí desses 100 milhões ele fica com 99 milhões. Ele põe 1 milhão de tokens a mercado. A galera vai e começa a gerar liquidez, né? Comprar esse token, o preço dele naturalmente sobe. Só que quem tem 99 milhões de tokens é esse cara. Aí o que ele faz? Pum, vende e fica com o dinheiro de todo mundo. Então assim, não caia nesse tipo de furada. Viu um influenciador falando muito de um projeto que ganhou, que fez, que é extraordinário? Vai lá e a gente já vai entrar na nossa estratégia número 5. Exato. Tá lembrando, né? Até aqueles joguinhos, ganhe muito dinheiro com joguinhos. Gente, vamos fugir desse tipo de propaganda. Pelo amor de Deus. Ganhe muito dinheiro, ganhe. A educação é o que vai te levar longe. Eu acho que essa é a primeira coisa de como evitar. Com certeza. Aproveitando sobre essa questão, sobre o que você falou sobre interesses manifestos, é importante lembrar da importância de você fazer a sua própria pesquisa.
né? Sempre. Então, assim, a Binance sempre tá compartilhando posts, artigos, vídeos, para você aumentar esse conhecimento e fazer escolhas conscientes. Aqui o podcast, olha quantos episódios. A gente já tá no episódio 12, né? Esse é o 12. Então, episódio 12, são 12 podcasts que a gente tá trazendo cada assunto. Ai, dá trabalho escutar. Se não desse trabalho, né? Tava todo mundo rindo. Exatamente. E você falou sobre fazer a sua própria pesquisa, Bru. Uma sigla que a galera vai encontrar muito no universo cripto é a DYOR, né? Falando em português, é DYOR, que Sim. é o acrônimo de Do Your Own Research, que em português significa faça a sua própria pesquisa. Então, quando vocês virem aí alguma coisa do DYOR ou DYOR, é para você realmente fazer sua própria pesquisa. E por que existe isso? Quando você faz a sua própria pesquisa, como é um termo que foi muito popularizado por entusiastas, né, do universo cripto, era uma frase que ela é usada muito nesse universo de investimento e trade de criptomoedas. Tá. E a ideia, Bru, por trás desse termo é reduzir o número de investidores desinformados. Por quê? Porque ele encoraja os usuários a não seguirem qualquer tendência ou qualquer recomendação, qualquer influenciador de maneira cega. E sim, quando você vê um projeto novo, algum setor que está surgindo, algo que ainda está muito incipiente, muito inicial. Principalmente meme coin. Então, quando a gente faz esse tipo de pesquisa, a gente vai a fundo. Eu entro lá no CoinMarketCap, eu entro lá no Binance Academy, faço a pesquisa, entendo o que é o projeto, como ele funciona. Aí, na hora de botar meu suado dinheirinho, eu vou pensar não 2, mas 3, mas 10 vezes. Exato. Porque eu fui a fundo e não caí nessa do... né? Eu escutei um cara falar que dá certo, eu vou lá comprar. Não. Se alguém fala pra você que se você pular de um prédio, você vai sair voando, você vai pular? Então, eu não. Exatamente. Então, assim, faça a sua própria pesquisa, pelo amor de Deus. Exatamente. E até por isso, né? Porque eu acho que a principal razão pra fazer isso, né, Caco, é praticar aquele trading responsável, né? O trade. Eu acho que assim, eu confesso que eu, como economista, eu olho assim, eu falo, nunca fui muito assim do trade, mas eu comecei a me abrir, principalmente entendendo sobre cripto. Eu acho que existem formas, sim. Eu não tenho tempo hábil pra fazer isso. Eu acho que cada um precisa identificar se aquilo é pra ele. Mas se ele fizer, que seja de uma forma responsável. Com certeza. Porque a gente vê todo mundo praticando isso de uma forma totalmente irresponsável e perdendo dinheiro, né? E a culpa sempre é do outro e não dele, que não teve esse pensamento crítico para minimizar esse risco. Exato. Né? Se viu dentro daquela situação. Então eu acho que fazer, né, o seu Dior. É Dior, né? É um nome chique, né? Eu quero falar uma de sigla Dior. Chique, Dior. É exatamente isso, né? O trading responsável e ter o pensamento crítico, né? A autorresponsabilidade do que você tá fazendo. Sempre. A gente falou disso, Bru. Eu acho que eu comentei com você 2 siglas que também são super famosas, a FOMO e a FUD. Ah, sim. Sim, vamos lá, mas vamos retomar? Recapitular, né? Vamos lá. Quando a gente fala essas 2 siglas, vocês vão ver muito aí no universo cripto. O faça a sua própria pesquisa é para você evitá-las. O que é o FOMO? Fear of Missing Out, ou seja, medo de ser esquecido. É quando você vê assim um colega falando que ganhou X num projeto super, Preciso fazer parte, aquele projeto tá disparando, é lua, e aí o medo de ser esquecido faz o quê? Você age na emoção, efeito manada, vai lá e entra, só que você tá entrando já no boom, já no topo do negócio, e vai ter uma correção e você vai acabar tendo uma desvalorização do seu ativo, ou até mesmo perdendo dinheiro se você tiver essa desvalorização e vender. Exato. Então você já evita aí, né, fazendo sua própria pesquisa, de cair na emoção e não agir com a razão, porque entre razões e emoções, brincadeira, parei. Eita. Mas ó, vamos lá. tinha que fazer a piada, não é possível. Porque cedo ou tarde, não, parei tá mesmo. Bom. Mas aí tem o outro que a gente acabou de falar do FUD, que é o acrônimo de Fear, Uncertainty and Doubt, que significa medo, incerteza e dúvida. Tá bom. Por exemplo, um investidor desavisado vê ali uma correção no preço de um ativo, aí ele vê uma notícia que ele não vai a fundo e ele acha que o mercado vai desabar e que ele vai ter uma desvalorização muito grande. Aí ele vai na emoção ali sem fazer a própria pesquisa e pum, vende os ativos, né, realiza um prejuízo, porque ele vai vender num preço mais baixo do que ele realmente comprou. E aí daqui a pouco o que acontece, Bru, com aquele ativo? Bum! De novo. Bum! Por quê? Porque ele sofreu um ruído, isso é normal até no mercado de ações. Uma notícia do governo americano ou de repente, enfim, alguma coisa esporádica que aconteça, tem um ruído e isso reflete no preço daquele ativo.
Só que será que isso vai ser permanente? Vai continuar caindo? Então, quando você faz sua própria pesquisa, você começa a ficar mais tranquilo com isso. De tipo, com certeza. Eu vejo assim, porque você o Bitcoin vai saber, caiu. Desvalorizou, está descontado. E quando desconta, eu fico sinceramente feliz, porque eu vou lá e compro mais um pouquinho. Exato. Mas isso não é uma dica de investimento, é como o Conrado pensa. Você vai ter noção do quanto que aquela informação afeta realmente aquilo, ou se é burburinho de mercado. Exato. Por exemplo, que acontece muito. O mercado financeiro vive de burburinhos. Total. Não só nacional, internacional, né? Por exemplo, vamos supor que você investe no setor de energia no mercado acionário americano. Tá? Aí você escolheu lá, sei lá, 3 empresas de energia. E aí, de repente, tem uma notícia do Fed e aí você vê uma correção. Bruna Alemann, com a experiência que tem, o que você faz? Você vende ou você vai, não, peraí, deixa eu ver direito o que tá acontecendo? Eu provavelmente vou ver a notícia 2 semanas depois. Já vai ter passado. De tanta coisa que você tá fazendo. Exato, mas assim, não, mesmo se eu ver nesse setor específico, imagina, mas nem ia tirar. Eu ia ver a notícia 2 semanas depois, eu ia dar uma olhada, eu pego uma notícia de uma fonte que eu sei segura, que não é enviesada, porque existem jornais americanos enviesados. Eu ia olhar aquela e ia passar o olho, assim. Porque se alguma coisa me chamasse muito atenção, se não é assim, daqui a 2 semanas eu vejo de novo, porque eu ainda acredito nesse mercado no futuro. Porque a minha estratégia tá ligada no longo prazo. Sim. Entendeu? Eu tô segura daquilo. Eu fiz a minha pesquisa daquilo. Totalmente. Mas a maioria das pessoas vendem. Bru, vou tirar. Eu sei porque tem muita gente que me manda mensagem no direct. Se eu não consigo responder no dia, porque acontece essas quedas, elas vendem dela. Você não me respondeu, eu vendi. Gente, agora eu sou responsável. Como assim? Que loucura, gente. Calma. Doideira. Não faça isso. Acho que a dica principal, né, que a gente tá falando de fazer sua própria pesquisa, é sempre agir na razão. A razão vem com conhecimento, aprofunda ali sobre a notícia, entende realmente o que tá acontecendo e não vai tomar uma decisão de cabeça quente, precipitada, porque sempre que você faz isso, você acaba errando. Então, por favor, gente, façam com consciência, tá? Perfeito. E aí, tem mais um aqui, Caco. Tem mais, queria acho que trazer. Tem mais 2. Eu queria trazer um. Lá vai eu com as palavras, tá bom? Vamos ver, você vai acertar, eu sei. Ataques Cybele. Perfeito, é isso aí. Yes! Boa. O que é um ataque Cybele, Bru? Lembra que você acabou de falar que estão criando vários perfis fakes meus e tem até robôs interagindo e fazendo mensagem como se fosse a Bru Alemann. Isso é mais ou menos um ataque Cybele. O que acontece? Uma pessoa cria um projeto cripto extremamente duvidoso, sem nenhum fundamento, e aí ele pega e cria uma série de perfis fakes que se parecem com perfis reais, e ele coloca esses perfis fakes para começar a discutir sobre o projeto e colocar aquele sentimento de ganância, de esse projeto está dando super certo, né? Eu comprei, tive uma valorização, ganhei, nossa, que incrível. Então eles ficam criando essas notícias falsas, né? Cheio de erro de português, gente. Cheio de erros. Para as pessoas que forem lá na comunidade, né, ver o que está se falando sobre esse projeto, porque também, às vezes eu quero conferir o que a comunidade está falando. Eu vou no Reddit, vou no Telegram, eu vou no Discord, que são os meios que eu costumo buscar mais essas informações. E aí você vê aquele monte de perfil estranho falando super bem, não tem nenhum comentário negativo. Ataque Cybele. Alguma pessoa criou vários perfis fakes para ficarem vendendo essa ideia de que o projeto é maravilhoso, que você também deve entrar. Quando isso acontecer, o que a gente faz, Bru? Corre, vai muito longe. Exato. Porque isso é uma tentativa de fazer você acreditar que aquilo tem valor e não tem. Então, esse seria um ataque Cybele. E você pode encontrar isso em qualquer rede social. Então, tome bastante cuidado. Nossa, e é bem computadorizado isso mesmo, gente. É bizarro, é uma loucura. Eu queria ter o tempo desses caras, né? Que eu não tenho. Não, hoje em dia eles programam tudo, né, Bru? Eles vão lá, criam os perfis fakes, colocam os robôs pra ficar fazendo esse movimento, enfim. Eu acho que metade dos meus seguidores que entram, eles já vão embora, porque eles entram e daí tem 10 perfis que começam a seguir eles e mandam mensagem, eles falam, opa, não é aqui. Tem alguma coisa errada, né? Infelizmente, eles estão espalhados por toda parte. Terrível. Bru. Vamos lá. E o último? Tá. De novo, eu nas palavras. Vai acertar. Shilling. Perfeito, é isso aí. Shilling. O que é o Shilling? E lembra, a gente falou, acho que um pouquinho disso agora há pouco, né? De você ver um influenciador, né, falando sobre aquele projeto maravilhoso e dando, né, aquele ar de que é um projeto revolucionário. Desconfie. E ainda que seja um projeto que você nunca ouviu falar, que é muito recente,
vai lá no CoinMarketCap, vê se ele tá listado. Se ele tiver listado, procura informação, vai no site, leia o paper, veja as comunidades oficiais, ali tem os links oficiais. Não caia nessa de ficar lendo comentário de vários perfis falando bem, né? Procura, inclusive, notícias, acho que negativas, te ajudam, inclusive, a ter esse discernimento, né? Quando você vê uma notícia negativa, você fala, opa, peraí, não são as mil maravilhas que esses influenciadores estão vendendo. Então, seria aquela opinião enviesada, porque esse influenciador, ele tá recebendo, sim, algum benefício desse projeto. Eu posso dizer porque eu recebo pelo menos uma vez por mês algum projeto cripto que eles me mandam de um e-mail sempre mega estranho, falando pra eu colocar na rede, porque se alguém depositar $1 e comprar, ou uma, sei lá, não é Bitcoin, é a criptomoeda que eles querem que eu divulgue, eu vou ganhar 2. Tipo assim, até pra mim é bizarro a forma que eles querem. Eles me vendem, eu olho esse e-mail, eu falo, eu nem respondo, mas você não responde, as pessoas ficam mandando várias vezes pra mim, que tô do outro lado, que eles querem que eu influencie. Então, assim, toma muito cuidado, porque a pirâmide, vamos dizer, o erro já começa na negociação com o influenciador. Exatamente. Já tá totalmente errado. Total. Né? Mas tem um ponto positivo de tudo isso que a gente tá falando, Bru. Porque os nossos ouvintes, eles têm o CryptoMix pra salvar eles dessas roubadas. Então, pode ter certeza, Bru, que a gente tá ajudando muita gente a tomar as melhores decisões no universo cripto aqui. Com certeza. Só queria trazer um lembrete bem importante, tá bom? Então, o Dior, ele existe para lembrar a todos que os investimentos são tão bons quanto as pesquisas que a gente faz sobre eles, né? Então, assim, mesmo assim, não tem uma garantia de sucesso. Então, por mais que a gente esteja se esforçando ali. Eu sei, é complicado de entender, mas isso faz parte dos investimentos como um todo, né? Afinal, a renda fixa pode não ser fixa. Os riscos, eles representam um custo natural das oportunidades de ganho de capital. Então, o que você, investidor mais experiente, precisa fazer é se munir desse conhecimento, de pesquisa o suficiente para ajudar em qualquer tomada de decisão que você vai tomar, que seja eficaz e reduzir cada risco. E por quê, Bru? Quais são os melhores rendimentos? Conhecimento. Os melhores juros. Na vida, longo prazo, gente. Conheça. Agora, pra fechar, Bru. Vamos lá. Dicas finais? Dicas finais. De como fazer, as formas mais comuns de fazer a sua própria pesquisa. Tá. Eu falo uma, você fala outra? Perfeito. Começa você, Bru. Tá. Número 1. Fazer análise fundamentalista ao realizar a sua própria pesquisa. Dior. Perfeito. Número 2. Analisar os papers dos projetos. Isso tem lá no CoinMarketCap. Você consegue ter acesso a essas informações. Exato. Número 3. Pesquisar os números sobre esse projeto. Exato. Concorda? Veja como que foi feita a tokenomia, como que é a distribuição desses tokens. Se é limitado, ilimitado. Exato. Tem isso. Bate aqui, ó. Mandou muito. Perfeito. Número 4. Encontrar vozes respeitáveis do mercado. Então, vai atrás daquele influenciador que, né, assim como eu e a Bru, a gente tenta fazer isso o tempo todo, estimular a educação, que você crie o seu próprio conhecimento, tome as suas decisões. Então, não vai muito pro lado de opiniões enviesadas, porque você tem que ter sua própria opinião, né, Bru? A mamãe já falava. A mamãe já falava. Exatamente. Falo pro meu filho, quem sabe um dia ele aprende. Número 5, buscar educação em cripto com os materiais gratuitos da Binance Academy, né? Exatamente. Vamos deixar o link pra galera aí de novo? Vamos, pode falar. Então, academy.binance.com/pt, mais de 280 artigos do iniciante ao avançado. E tem guias também, que eu sei. Tem vários guias e outra coisa, tem glossário, porque a gente fala uma palavrinha complicada que pega nossos ouvintes de surpresa. Vai lá que tem um glossário de palavras também. E o 6, qual que é, Caco? Número 6, contratar um assessor financeiro profissional. Inclusive, estou em conversas com o Bru Aleman de internacionalização. Então, escolha aí as pessoas que podem realmente te assessorar da maneira correta. Exato. Segura. Exato. E na verdade, assim, eu até tenho minhas ressalvas que eu digo, né? Porque se você já fez a sua Dior, você fez a sua própria pesquisa e você se sente confiante, você tá dentro dessas plataformas como a Binance, você tem uma wallet confiável, enfim. Fez todo o processo. Você consegue fazer sozinho. Na verdade,
Muitas vezes eu vejo o assessor como uma autoafirmação, a não ser que você tenha um volume muito grande realmente de capital, ou que a gente tenha que montar estruturas diferenciadas. Mas pro by the book, a gente investir em cripto, investir na bolsa, sim, as pessoas conseguem. A gente consegue, confia em si mesmo. Sim. E o Dior é isso que ele traz pra você. Perfeito, Bru. Agora, pra encerrar, porque esse papo eu adorei, né? E tive histórias tristes que se tornaram histórias felizes, porque a gente pôde trazer todo aprendizado é isso. feliz. Exatamente, mas deixar o recado aqui pros nossos ouvintes do CryptoMix que ainda não abriram sua conta na Binance. Faz o seguinte, radiomixfm.com.br/CryptoMix, entrou no nosso site, lá em cima tem um bannerzinho, né, que vai estar escrito crie sua conta, um bannerzinho amarelinho ali com o logo da Binance. Clicando ali, você pode criar a sua conta, né? Preenche as credenciais, todas as informações que a Binance pedir. E com o nosso super cupom CryptoMix, você vai ter 20% de desconto nas taxas de negociação em todos os pares. E quanto mais eu economizo, mais eu invisto. Lembrando sempre para entrar no site do CryptoMix para poder ver a validade da promoção. Então, se eu fosse você, não perdia tempo. Fechado, Bru. Certo? Perfeito. Obrigada, Caco. Acabou. Não, semana que vem a gente tá aqui de volta. Fechado, então. Agora que você me conhece, agora eu não vou largar do seu pé. Fechado. Eu vou colocar já a minha caminha aqui na Mix, né? Porque eu adoro esse estúdio, então eu vou ficar aqui até semana que vem. Pera aí que a gente vai desligar aqui, porque eu quero saber desse meu ingresso aí, porque eu vou no NX0. Já tá garantido, cara. Yes! Uhul! Beijo, então fui! CryptoMix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com.br.